O filme começa com Humbert dirigindo pela estrada. Ele está cercado por um campo aberto, segurando um alfinete entre os dedos. Suas mãos estão ensanguentadas e há uma arma no banco do passageiro ao lado dele. Ele dirige sem rumo. Ele fala sobre Lou, olhando para o alfinete em suas mãos, o amor da sua vida. O filme é contado através da narração dele, do ponto de vista dele. Humbert fala sobre Annabelle, que conheceu quando tinha 14 anos. Ela queria ser enfermeira e Humbert queria ser espião. Eles estavam loucamente, desesperadamente apaixonados, tanto quanto é possível nessa idade. No entanto, 4 meses depois, ela morreu. A infância do garoto morreu com ela. Ele continuou procurando por ela, mesmo depois de crescer. Em 1947, na Nova Inglaterra, Humbert conseguiu uma posição de professor na Faculdade Beardsley, nos Estados Unidos. Ele se muda para viver na casa de um amigo do seu falecido tio, a família Macuse. Mas ao chegar, descobre que a casa pegou fogo. Charlotte Hayes, uma amiga dos Macuse e viúva, gentilmente concorda em hospedá-lo. Ele conhece Charlotte. Ela o elogia por seu conhecimento científico e flerta sutilmente com ele, dizendo que aprecia sua língua francesa. Ela faz um pequeno tour pela casa. No meio do tour, Humbert menciona que olhou sua agenda e talvez precise voltar para Nova York. Charlotte comenta que Humbert não deve estar feliz com o ambiente e Humbert tenta arranjar uma desculpa, citando uma conferência que precisa participar. Em vez disso, ela insiste que ele precisa conhecer a praça, e é lá que eles encontram Lolita. Ela está folheando uma revista e está encharcada. Suas roupas não escondem quase nada. A roupa íntima é visível por baixo. Humbert não consegue tirar os olhos dela. Lou olha para cima e sorri para ele, mostrando seu aparelho nos dentes. Ele murmura que ela é linda e pergunta a Charlotte quanto custa o quarto. Lou entra no quarto dele e diz que está entediada. Humbert a encoraja. Quando ela se aproxima dele, senta em seu colo e pergunta se ele vê uma espinha nela. Ele diz que acha que ela é perfeita e ela sorri, perguntando se ele está interessado em ver como seu queixo se move. Ele concorda e ela mostra. Charlotte chama por ele e Lou imediatamente pula e sai correndo. Charlotte pega Lou enquanto ela corre para o quarto e Humbert tenta se livrar da goma de mascar que Lou deixou em seu caderno. Ele consegue arrancar a goma do papel e a coloca na boca. Charlotte pergunta se Lou está incomodando, mas ele nega. Charlotte decide mandar Lou para o acampamento. No dia em que ela parte, Humbert apressadamente olha pela janela enquanto elas entram no carro. Lou o vê olhando pela janela, sai correndo do carro e volta pelas escadas para os braços de Humbert. Ela o abraça e o beija de despedida. A garota sorri e volta correndo para o carro. Mais tarde, Charlotte confessa que ama Humbert e pede que ele vá embora antes que ela volte. Se ele não for, isso só significará que ele quer ficar com ela tanto quanto ela quer ficar com ele. Não querendo ficar longe de Lou, Humbert fica e se casa com Charlotte, apesar do fato de não gostar dela. Um dia, quando ele volta para casa, encontra Charlotte chorando na mesa. Ela encontrou uma maneira de entrar em sua gaveta secreta e ler seu diário, no qual ele não escondeu sua opinião honesta sobre ela e o quanto gostava de Lou. Ela o chama de monstro criminoso. A mulher diz que está indo embora e jura que ele nunca mais verá Lou. Ele diz que ambos precisam de uma bebida e vai servir. Humbert recebe uma ligação informando que Charlotte morreu. Humbert percebe que Charlotte não está mais em sua mesa. A porta da frente está completamente aberta. Ele sai e encontra o corpo sem vida dela no meio da rua. Com pressa, ela se jogou sob as rodas de um carro. Ela estava a caminho de enviar cartas para todos, alertando sobre as maldades de Humbert contra A primeira coisa que ele faz é buscar Lou no acampamento. No carro, Lou pergunta sobre Charlotte e Humbert diz que ela está no hospital com um problema estomacal. Ele diz que sentiu falta dela e Lou responde que não sentiu. Ela diz que acha que ele não se importa com ela
porque ainda não a beijou. Eles estacionam na beira da estrada e Lou imediatamente sobe em seu colo para que possam se beijar. No hotel onde estão hospedados, Humbert conversa com e Lou se aproxima do cachorro e brinca com ele por um momento antes do misterioso dono comentar que seu cachorro não gosta de muitas pessoas, mas surpreendentemente gosta de Lou. Ela pergunta que tipo de pessoas o cachorro gosta e ele responde que gosta de pessoas legais, como Lou. Enquanto Lou está se preparando para dormir, Humbert sai. Ele esbarra no homem com quem Lou estava conversando antes. Ele diz que Lou é sua filha, mas o outro homem sabe que está mentindo. Ele pergunta sobre a mãe de Lou e Humbert diz que ela está morta. O homem os convida para almoçar no dia seguinte, mas Humbert recusa e diz que partirão em breve. Humbert sai e sente que esse encontro foi estranho. Na manhã seguinte, Lou o acorda e conta sobre todos os segredos que estava fazendo no acampamento. Ele pergunta se ela realmente fez aquilo com Charlie no acampamento. Ela, brincando, diz que acha que precisa mostrar a ele e começa a desabotoar as calças do pijama dele. De volta à estrada, Lou pede que ele a leve a um posto de gasolina porque está com dor. Ele olha para ela em pânico. Quando chegam, Lou se vira e pede a Humbert algum trocado para ligar para Charlotte no hospital. Ele diz que ela não pode atender e a garota pergunta por que não pode falar com a mãe. Humbert finalmente conta a verdade. Eles viajam pelos Estados Unidos e Lou visivelmente sente falta de Humbert. Finalmente eles param na faculdade Beardsley, onde Humbert consegue uma posição de professor. Ele fala sobre estar no céu, apesar da confusão que ela faz. Quando chegam à faculdade Beardsley, ele também matricula Lou na muito liberal Escola Preparatória Beardsley. Uma tarde, Lou diz a Humbert que gostaria de participar da peça da escola. Humbert já sabe disso. Ele recusa. Ela tenta seduzi-lo para conseguir o que quer, dizendo que tem o direito de estar na peça se quiser. Ela declara que também quer muitas coisas, assim como ele quer muito dela. Ela exige que ele aumente seu salário e também permita que ela atue na peça. Humbert vê Claire Quilty quando vai ao ensaio de Lou para a peça. Este é o homem que eles conheceram no hotel quando começaram a viajar. Ele é um dramaturgo e está encarregado da peça atual. O relacionamento entre eles fica cada vez mais frio à medida que Humbert começa a comprar seu favor. Ele acha que ela está economizando cada centavo para fugir dele. O homem descobre que Lou perdeu suas 2 últimas aulas de piano. Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela explica que estava ensaiando uma peça com Mona. Ele liga para Mona e a garota admite que ensaiaram no parque. Humbert não acredita nela e eles começam a brigar. Ele acusa Lou de tentar fugir dele, o que ela não nega. Ele exige que ela devolva o dinheiro que ele lhe deu, mas ela diz que ganhou. Ele bate nela. Ela pede que ele a mate da mesma forma que tirou sua vida. Ele pede que ela pare, mas ela se recusa e continua a acusá-lo. Ela grita e foge dele. Humbert encontra Lou na farmácia. Lou rapidamente tenta esconder o fato de que estava ao telefone. Ela diz que tem tentado alcançá-lo desde que tomou sua decisão. Ela quer deixar Beardsley e fazer outra viagem, mas desta vez ela escolhe para onde vão. Ele concorda. Lou decide que eles precisam chegar a Wise em uma semana. Humbert pergunta por quê, e Lou explica que eles têm que ver as danças cerimoniais nas cavernas mágicas. Em 2 semanas e 4 dias, eles têm que estar em Elphinstone para escalar a Rocha Vermelha. Ela mostra a Humbert o mapa e diz que está muito animada. No caminho, Humbert percebe que estão sendo seguidos. Ele pede que ela anote o número da placa e percebe que um detetive está seguindo-os. Humbert fica paranoico, incapaz de manter os olhos na estrada. Um dia, ele fica olhando por cima do ombro e, como resultado, eles têm um pneu furado. Quando ele vai consertar o pneu, um carro que os seguia para alguns metros de distância, ele decide discutir com o motorista, mas percebe tarde demais que Lou tomou o controle do carro e está dirigindo para longe. Ele a alcança porque ela não estava indo rápido o suficiente e ordena que ela puxe o freio de mão. Ela diz que ele deveria ser grato a ela
porque parou o carro. De volta à estrada, Humbert pede a Love para lhe dar o caderno no qual ela anotou o número da placa. Ele descobre que ela falsificou o que escreveu. Ele diz seu nome e dá um tapa forte nela enquanto ela olha para ele. Ela sai do carro e foge frustrada. Humbert a alcança e se desculpa. Eles dirigem até as cabanas de Crawford, no Lago Point, e ficam lá por uma noite. Ele vai à barbearia e ouve no rádio que Quilt não pode estar no estúdio porque está em Vance. Quando ele volta ao quarto, encontra Lou uma bagunça, com os pés sujos e batom borrado. Ele diz que ela saiu, mas ela mente, dizendo que acabou de acordar. Ele a joga na cama e implora que ela conte a verdade. Ela apenas sorri para ele, beija-o e ri. Lou está doente, então Humbert a leva ao hospital, onde ela fica durante a noite. O médico pede que ele saia, caso contrário, também ficará infectado. No dia seguinte, ele liga para verificar Lolita. A enfermeira diz que Love está se sentindo muito melhor e que seu tio Gustav veio e a liberou. Humbert pergunta quem exatamente e ela se repete, descrevendo Quilt. Humbert vai ao hospital e olha para o quarto onde viu Love pela última vez. A cama foi arrumada e as flores que ele trouxe para ela foram jogadas no lixo. Ele ataca o médico, que está procurando por Lou, e eles tentam segurá-lo. Ele vê a polícia chegar e se acalma, pedindo desculpas sinceramente antes de sair. Ele tenta encontrá-la, voltando a todos os lugares onde estiveram. Ele não consegue encontrá-los porque não sabe quem a sequestrou. Eventualmente, a trilha que ele segue desaparece. Ele retorna a Beardsley. Depois de 3 anos, Humbert recebe uma carta de Lou. Ela diz que está casada e logo terá um bebê. Eles precisam de ajuda e ela pede dinheiro para ajudá-los a sobreviver. Ela compartilha que passou por muita tristeza e dificuldades. Humbert vai ver Lou e encontra uma versão madura dela. Ela o cumprimenta calorosamente e ele percebe que ela está machucada. Lou o convida a entrar. Ela percebe que ele ainda está procurando pelo homem que a sequestrou e explica que seu marido não tem nada a ver com isso. Ele se levanta e diz que vai descobrir por si mesmo, e ela fica surpresa que ele realmente não saiba de nada. Finalmente, ela diz que foi Quilt. Lou diz a Humbert que Quilt foi o único homem por quem ela era realmente louca, e Humbert pergunta sobre os sentimentos entre eles. Ela se levanta e vai para a cozinha. Humbert a segue. Ele pergunta para onde Quilt levou Love. Ela diz que todos sabiam que ele amava tanto meninas pequenas que as filmava em sua mansão. Lou se recusou a filmar qualquer uma delas e disse a Quilt que estava interessada apenas nele. Depois disso, Quilt a expulsou. Esta é a última vez que ele pede que ela o acompanhe. Lou pensa que ele está oferecendo dinheiro se ela dormir com ele em um motel, mas Humbert nega. Ele diz que ela ainda receberá o dinheiro mesmo que recuse. Lou fica incrédula quando ele encontra $4.000 em um envelope. Ele pergunta se há alguma chance de ela ir com ele, mas ela recusa. Ele sai, mas antes de fazê-lo, pergunta se ela pode esquecer o que ele fez com ela. Em vez de responder, ela pede ao seu cachorro para dizer adeus a ele. Acontece que Humbert foi à propriedade de Quilt e o matou. Humbert dirige imprudentemente pela estrada e a polícia o persegue. O filme termina com a polícia pegando Humbert e o enviando para a prisão. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal e um beijo respeitoso na sua bundinha.